Que honra estar mais uma vez com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires Linhares. Sou advogada, especialista em direito previdenciário e atuo no interior da Paraíba. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à Faculdade Legale, ao Edinho, à Jaine, pelo convite e também parabenizar as coordenadoras, professoras Ana Júlia e Gisele, pela grandiosidade do evento. Eu tenho muito prazer em participar desde a primeira edição e tenho ficado muito feliz ao ver a proporção que o evento vem tomando, que já é sucesso. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo jurídico. Com certeza você já ouviu falar, mas será que você sabe como empreender na advocacia? Você sabe quais são as estratégias que você precisa utilizar? Nós vamos conversar sobre isso e mais algumas coisas. E eu tenho certeza que você vai estar pronto para se tornar um empreendedor jurídico. Vamos lá? Bom, como eu já falei para vocês, o meu tema é empreendedorismo jurídico. Aqui estão algumas informações sobre mim. Sou advogada, professora de cursos de extensão e especialista em direito previdenciário. E aqui eu deixo meu e-mail e minha rede social, o Instagram, onde eu interajo bastante com os meus seguidores, sempre estou tirando dúvidas pelo direct. Então, se você deseja falar comigo, enviar alguma pergunta, você anota o e-mail ou me segue lá no Instagram, que a gente vai bater um papo. Bom, antes de a gente começar a falar sobre empreendedorismo, eu trouxe aqui duas definições sobre o que é empreender, que eu acho muito importante. A primeira delas é de Flávio Augusto, fundador do projeto Geração de Valor. Ele diz que empreender não é criar um CNPJ. Empreender é investir na empresa chamada sua vida. A segunda definição que eu trago de empreendedorismo é de Aline Moraes. Ela é uma advogada aqui da Paraíba, da capital, João Pessoa, que estuda e que dá curso sobre empreendedorismo. Ela diz: ninguém nasce empreendedor. Não é questão de herança genética, mas sim resultado de coragem, trabalho duro, garra e persistência. Ou seja, ser advogado empreendedor demanda um desenvolvimento especial de capacidade e habilidade. Afinal, ele é o único responsável pelo próprio crescimento na carreira. Então já fica a reflexão para que vocês comecem a pensar sobre. Bom, antes de a gente falar sobre a definição, o conceito de empreendedorismo, eu gostaria de conversar com vocês. Nós sabemos que quando nós nos formamos e recebemos a nossa carteirinha, a nossa carteira da OAB, a gente fica um pouco perdido. São muitas incertezas que surgem, principalmente como eu vou atuar. Eu acredito que nós todos aqui passamos por isso. Recebemos a carteira e nos perguntamos: e agora? Eu vou abrir um escritório? Eu vou abrir uma sociedade com um colega? Ou eu vou trabalhar de associada em um escritório que já existe, já está no mercado há mais tempo, para que eu possa ganhar experiência? Então, são muitas incertezas. Além disso, a concorrência é muito grande, Uma última pesquisa de 2019 realizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ela dizia lá que nós já somos mais de 1,2 milhões de advogados. E nós temos mais de 1.200 cursos de direito no Brasil, mais de 40 mil escritórios no Brasil. Então, assim, somos muitos, mas essa grande quantidade de advogados não significa dizer que a advocacia está saturada. Isso não é verdade, porque nem todos os advogados eles estão preparados para encarar a rotina da advocacia. Então, apesar de sermos muitos, temos que nos destacar em meio aos demais. Nós temos que fazer algo diferente, nós temos que mostrar um diferencial para que nós possamos nos destacar em meio a tantos. E aí você me pergunta: mas Tamires, o que eu posso fazer então para que eu possa me destacar
né? Já que existem tantos advogados, aqui na minha cidade somos muitos, né? No Brasil já passamos de 1 milhão. E eu posso te dizer que uma das boas estratégias que tem dado certo é o empreendedorismo. Então, o que é o empreendedorismo? Eu trago aqui para vocês uma definição. Disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos para a criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. O que é empreender? Empreender nada mais é do que você criar um novo negócio, um novo produto, uma nova empresa ou fazer mudanças significativas em um negócio já existente. É você criar estratégias para que você possa se destacar em meio aos demais. Empreender é você empreender na advocacia é você aliar o seu conhecimento jurídico ao conhecimento dos negócios. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Maria, ela é uma advogada especialista em direito previdenciário, mas Maria está oculta da sociedade. Maria, ela não está na rede social, Maria, ela não empreende, Maria não pratica marketing jurídico, Maria está oculta da sociedade. E a gente sabe que quem não é visto, não é lembrado. Então, Maria está sendo esquecida. Maria pode ter muito conhecimento jurídico, mas isso hoje não é mais suficiente. Só o conhecimento jurídico não é mais suficiente. E nós vamos conversar sobre isso ao decorrer da nossa conversa. Então, eu gosto sempre de falar o meu exemplo nas palestras. Eu sou advogada que atua aqui no interior da Paraíba. E eu hoje estou falando para muitas centenas de advogadas de todo o Brasil. E como eu consegui isso? Como eu consegui estar aqui hoje falando para vocês? Passando um pouco das minhas experiências para vocês. E eu posso dizer a vocês que foi a partir do momento que eu decidi empreender na advocacia. Então, não é só para você que está começando agora, né? Quer dizer que só pode empreender quem está começando agora na advocacia? Não. Não é só para quem está começando. Se você já tem uma caminhada, né, alguns anos de experiência, de batalha na advocacia, mas você ainda não está empreendendo, você ainda não é um empreendedor jurídico, você precisa começar. E para começar, Tamires, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso ter uma sociedade de advogados. Empreender é somente para quem tem um CNPJ? Jamais. Você pode empreender aí da sua casa, do home office, você pode empreender, se você é advogada associada, você pode empreender de todas as formas. Aí você diz, mas Tamires, eu trabalho no escritório como associada, eu acho que é desnecessário eu praticar o empreendedorismo jurídico. Por quê? Você não quer montar a sua cartela de clientes? Você pensa em ficar o resto da sua vida como associada? E se você resolver mudar? Se você decidir abrir o seu próprio escritório e você não estudou sobre gestão de pessoas, gestão de negócios, gestão de escritório, como você vai lidar? Como você vai ter coragem para fazer? Então, é de suma importância para qualquer advogado, seja ele sócio, seja ele associado, seja ele autônomo, aprender e praticar o empreendedorismo. Então, empreendedorismo é você criar estratégias para que você possa se reinventar em um mercado cada vez mais competitivo e repleto de novas demandas. Isso é empreender. E eu trago para vocês aqui um conceito de empreendedorismo. Disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos para a criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. E aqui eu deixo a pergunta. Quando você olha para você, o que é que você vê de diferencial? O que você tem de diferente? O que você oferece de diferente para o seu cliente? Por que o seu cliente ele deve contratar você e não o escritório do lado? O que você tem de plus? O que você tem de diferencial?
do escritório ao lado, do colega ao lado, né? Do seu colega advogado. Então, essa é a primeira pergunta que você deve fazer, para que você possa começar a empreender. O que eu tenho de diferente? O que eu ofereço para o meu cliente? O que eu busco solucionar de forma diferente? Quais são as oportunidades que eu tenho aproveitado e de que forma eu tenho aproveitado? Então, essas perguntas devem ser feitas para que nós possamos começar a entender o mecanismo do empreendedorismo jurídico. E quais são as características que um advogado empreendedor ele precisa ter? A primeira característica que eu coloco aqui para vocês é amar a profissão. Sem dúvidas, amar a profissão é essencial. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? A gente não é ruim acordar cedo na segunda-feira. A gente não acha ruim quando chega o domingo. Porque nós estamos nós acreditamos que vem novas oportunidades, nós temos novas metas para realizar naquela semana. Quando você ama o que faz, você é capaz de superar os obstáculos, as adversidades que vão aparecer ao longo da nossa caminhada. E nós sabemos que na advocacia, principalmente no início, aparece de tudo, né, gente? Desde da dificuldade em prospectar clientes, a questão financeira, se você vai abrir um escritório, onde você vai trabalhar. Então, são muitas incertezas. E se você não ama o que faz, se você realmente não ama a advocacia, você não vai conseguir superar essas dificuldades iniciais. Você não vai ter o gás para poder lidar com essas dificuldades e aprender, né, a superá-las. E o empreendedor, ele vê oportunidade em tudo. Inclusive nisso, inclusive quando as coisas não estão tão boas, o empreendedor, ele vê a oportunidade de amadurecimento, de melhoria. Então, ele vê uma oportunidade em tudo, até mesmo quando as coisas não dão certo. Então, isso é a alma empreendedora. Para você ser empreendedor, você tem que amar o que faz. Uma segunda característica é ter conhecimento multidisciplinar. E o que é esse conhecimento multidisciplinar? É justamente você capacitar-se, é você sair da caixinha do direito e aprender, estudar, se capacitar sobre outras coisas que estão ligadas ao direito. O seu cliente quer de você um diferencial. Se você só sabe o conhecimento jurídico, não é mais suficiente. O mundo, as coisas, elas mudaram e exigem de nós que a gente tome novas atitudes, que a gente adote novas posturas. Então, você precisa estudar sobre gestão de negócios, você precisa estudar sobre gestão de escritório, você precisa estudar sobre gestão de pessoas, você precisa entender as necessidades do seu cliente e saber fazer um bom atendimento, prestar um bom atendimento. Um atendimento de excelência. Você precisa saber gerir a sua questão financeira, certo? Você tem que aprender a separar o que é do escritório e o que é para você gastar. Então, tudo isso você precisa estudar, aprender a gerir. Então, é uma característica também do advogado empreendedor. Uma terceira característica é ser corajoso, inovador e pensar grande. Para ser empreendedor, você precisa ter coragem. Você precisa dar a cara a tapa, como a gente diz aqui, colocar a cara no sol. Porque se você só fica ali, no seu cantinho, esperando as coisas acontecerem, se você não tem coragem para levantar e ir atrás, você jamais vai conseguir empreender e ter sucesso na sua advocacia. Então, você precisa inovar, você precisa ser criativo, você precisa ter coragem e você também precisa pensar alto, pensar grande. Mas, claro, com os pés no chão. Mas você precisa pensar grande, você precisa ter a ambição de buscar melhorar, de buscar inovar cada vez mais. Então, quem me acompanha pelo Instagram, acompanhou recentemente que eu passei pela transição de advogada associada para advogada autônoma. E eu conto sempre nos meus relatos lá no Instagram sobre o medo que eu sentia, né? Eu tinha medo de que as coisas não dessem certo, que o escritório não desse certo, que eu me arrependesse.
mas é justamente esse medo que nos paralisa, que nos impede de que a gente possa crescer na profissão, obter sucesso, que a gente tire as nossas metas e os nossos planos do papel e coloque em prática. Então, assim, o medo realmente paralisa a gente. Então, você não pode deixar que o medo te paralise, você precisa ter coragem. E o empreendedor, ele é corajoso. Então, vamos, se você tem aquela meta anotada aí, você está com medo, vamos para cima, tá bom? Outra característica é ser proativo. E o que é ser proativo? Falamos muito em proatividade. Ser proativo nada mais é do que ter uma postura ativa. Ser proativo é aquela pessoa que não espera ordens para poder fazer. É aquela pessoa que age com antecedência. Ser proativo é aquele advogado que não espera o cliente bater a sua porta no escritório. É aquele advogado que não espera o colega lhe procurar para fazer parcerias. Ele vai lá e procura o colega. O advogado proativo, o advogado empreendedor, ele vai em busca de coisas novas, oportunidades. Por exemplo, eu, quando criei o meu Instagram, não tinha na minha cidade. E eu pensei, quando eu me formei, o que eu me formei e recebi a carteira, o que eu posso fazer para me destacar, para ser um diferencial? O que eu posso fazer que os outros advogados não fazem aqui na minha cidade? Então, eu resolvi criar o Instagram, né? E esse Instagram, por exemplo, me trouxe até aqui hoje, onde eu estou falando para vocês, e me trouxe muitas outras oportunidades. E me trouxe uma rede de network, uma rede de contatos maravilhoso, coisa que eu não conseguiria se eu não tivesse tido a coragem de empreender, porque isso que eu fiz foi empreender. Como outras coisas que eu venho adotando na minha carreira, na minha profissão, graças ao meu espírito de empreendedora, certo? Então, você precisa ser proativo. Você não pode esperar. Eu recebo muitas perguntas no direct, às vezes, perguntas e algumas pessoas falando sobre o medo de dar palestras, de dar entrevistas. Às vezes foi convidado, recusou o convite, ou às vezes tem aquela vontade, mas tem medo, não se sente à vontade, não se sente seguro. E eu digo para essas pessoas, só vá. Né? Vai com medo, mas vá. Inclusive, se você tem vontade e nunca foi convidado, vá e ofereça. Se ofereça para palestrar, se ofereça para dar uma entrevista. Porque o não a gente já tem. Então, você não pode ficar esperando a oportunidade vir até você. Ela pode não chegar. E tenho certeza que após a primeira, você vai estar pronto e preparado para as próximas. E até mesmo ao invés de se oferecer, o convite vai chegar. Então, vamos agir. Vamos agir. Advogados tem muitos, mas que tem coragem de agir, que tem coragem de ir à luta, de fazer o diferencial, são poucos. Tá bom? E, Tamires, quais são as estratégias para se tornar um advogado empreendedor? Bom, antes de falar sobre as estratégias, eu gostaria de dizer que quem tem o perfil empreendedor, ele entende a importância de gerenciar a própria carreira como um negócio. Então, ele investe em quê? Em conhecimento, para que ele se mantenha atualizado com as demandas do mercado, certo? Então, estudar também é essencial. Mas voltando para cá, quais são as estratégias para se tornar um advogado empreendedor? A primeira delas que eu coloco aqui é ser criativo. Isso aí a gente já conversou, né? Sobre ser inovador, ser criativo, é você fazer o que ninguém faz, né? Às vezes você se espelha ou você admira muito um colega que atua na mesma área que você, que já atua há bastante tempo, que tem bastante clientes. Você pode observá-lo, você pode até copiar as coisas boas que ele tem, mas copie e inove. Dê o seu diferencial. Seja criativo. Né? Tem uma frase de Albert Einstein, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele fala que a criatividade consiste em você olhar para o que todo mundo está olhando e pensar em algo diferente. Então, saia da mesmice. Porque o arroz com feijão todo mundo já come, já faz.
certo? Então, vamos ser diferentes, vamos ser criativos, busque soluções. Não precisa ser só no âmbito jurídico, não precisa estar tudo voltado e relacionado ao direito, certo? Vamos usar a nossa criatividade, vamos inovar e vamos fazer o que ninguém faz. Outra estratégia que eu posso citar para vocês é conhecer o mercado advocatício. Sim, sem dúvidas é de suma importância você conhecer onde você está atuando, onde você vai trabalhar, a sua área de atuação. Quantos profissionais ativos tem na minha cidade? Quantos profissionais especialistas, no caso em direito previdenciário, se for sua área de atuação, tem na minha cidade? O que os escritórios maiores, né, os grandes escritórios têm de diferencial? Né? O que aquele advogado que tem muitos clientes, ele tem de diferencial? Então, você precisa estudar o mercado. Qual é o perfil, né, dos meus clientes? Onde eles estão? Então, você precisa conhecer o mercado que você vai atuar. Isso, gente, faz toda a diferença entre um escritório que abre e com um ano ele fecha as portas porque não se preparou, para um escritório, um advogado que só prospera, né? Então, você precisa estudar e conhecer esse mercado. Outra estratégia é definir um nicho de atuação. E aqui entra uma coisa muito importante. Vamos lá. Primeiramente, quando você está doente, né, do coração, você quer ser atendido por um cardiologista ou você quer ser atendido por um clínico geral? Eu tenho certeza que você vai querer ser atendido por um cardiologista. Por quê? Porque ele é especialista em problema do coração. Do mesmo jeito é o nosso cliente. Ele está com problema, está com uma demanda previdenciária, né, uma aposentadoria. Vocês acham que ele vai querer ser atendido por um advogado especialista em direito previdenciário, que estudou para isso, que se atualiza constantemente sobre o assunto, ou vai querer ser atendido por um advogado que faz todas as áreas, né? Eu sei que às vezes, mas é porque eu não tenho muitas demandas só do previdenciário, eu acabo atuando em outras demandas. Não, isso aí tudo bem, você atuar em outras áreas. Às vezes, por exemplo, eu atuo em civil e previdenciário, apesar de ser mais voltado ao previdenciário a minha atuação, mas eu tenho algumas causas cíveis. Só que eu falo sobre ser especialista, sobre você fazer uma especialização, estudar e se atualizar constantemente naquela área. Então, primeiro passo, se você ainda não é, que eu acredito que não é o caso de vocês, se especializar, estudar e se atualizar constantemente naquela área, porque o seu cliente vai exigir que você seja especialista, que você entenda o problema dele, certo? Aí vem outra questão, sobre essa questão do nicho de atuação. Bom, tem gente que escolhe pelo modismo, né? Algumas pessoas falam que o direito previdenciário está na moda. E algumas pessoas acabam escolhendo o direito previdenciário por isso. E, gente, isso é muito errado. E isso pode vir a causar prejuízos futuros. Por quê? Se você não tem nenhuma habilidade para atuar em direito previdenciário, se você não gosta de atuar com pessoas, se você não se sente, né, chamado para o direito previdenciário e na sua cidade tem muitos segurados especiais e por esse motivo você vai atuar em direito previdenciário, eu tenho certeza que você nem vai ser feliz no que você está fazendo e nem vai ter sucesso profissional. Da mesma forma, é você querer atuar, vamos supor, em direito empresarial, né? E na sua cidade tem 2 empresas de grande porte. Vale a pena? Não vale. Então, o que eu aconselho a você é que você estude a sua realidade. Observe o que você tem ao seu dispor. Estude a realidade e use as suas habilidades a seu favor. É uma escolha pessoal. Só você poderá fazer essa escolha. E para que você faça essa escolha da forma correta, você precisa avaliar os prós, os contras, o que você tem a seu favor, se você gosta daquilo que você vai atuar, né? Porque não tem nada mais chato do que a gente fazer o que a gente não gosta só pelo dinheiro. Quando a gente faz o que a gente gosta, o dinheiro é consequência, tá certo? Então vamos prestar atenção nisso.
Outra estratégia para que você possa se tornar um advogado empreendedor é fazer parcerias. Fazer parcerias é de suma importância e eu sempre bato na tecla sobre parcerias. Por quê? Se você não pode pegar aquele caso do seu cliente, né? Vamos supor, você atua em direito previdenciário, chega um cliente, às vezes é até um conhecido, um colega, né? Tá com uma demanda, vamos supor, criminal. Mas, doutora, eu queria tanto que a senhora atuasse, gosto demais da senhora, confio no trabalho da senhora. Aí você tem que explicar, né? Olha, senhor fulano de tal, eu sou especialista em direito previdenciário, eu não estudo direito criminal, eu não atuo, mas eu quero a senhora, né? Tem gente que é assim. E o que é que eu faço aqui, né? O que é que eu fazia antes e hoje continuo fazendo também? Eu tenho parceiros, né? Então, eu já envio para o meu colega que atua somente em criminal. Faço um contrato de parceria. Isso é de suma importância. Não façam parceria sem contrato. Tudo tem que estar lá, todas as cláusulas, e ambos devem concordar. Então, faça esse contrato de parceria, explique qual é a forma que vai acontecer, a questão dos honorários, quem vai realizar os trabalhos, como serão divididas as tarefas. Se eu fizer isso, eu passo para o colega e a gente combina uma porcentagem. Então, se você faz parceria e ainda não faz contrato, fica a primeira dica. Inclusive, quem desejar um modelo de contrato, o que eu faço aqui no meu escritório, vocês me mandam um e-mail, né, o e-mail que eu deixei, que eu envio para vocês. Mas voltando ao assunto, quando eu comecei a advogar, eu recebo até muitas perguntas sobre isso. Como é que eu consegui prospectar clientes? Bom, primeiro, eu atuei como advogada associada em um escritório, mas eu já montava a minha cartela de clientes, e isso é de suma importância. Se você atua como associada, você já pode ir montando a sua cartela de clientes, e aí vai entrar o empreendedorismo e tudo que a gente está falando, né? Tudo tem relação. E aí eu já montava a minha cartela de clientes e eu já pensava, né, em me tornar uma advogada autônoma quando eu me sentisse confiante, quando eu tivesse experiência. Então eu sempre montei minha cartela de clientes. Mas as parcerias me ajudaram muito. Então, a minha cartela de clientes ela foi aumentando conforme eu fui fazendo novas parcerias. E eu tinha um colega que ele atua em criminal e ele sempre me enviava as demandas previdenciárias dele. Só que o advogado empreendedor, ele pensa, ele age e ele vê a oportunidade em tudo. E ele enxerga aquilo que outras pessoas não enxergaram. Então, o que foi que eu enxerguei quando eu comecei a fazer essa parceria com ele? Poxa vida, ele é advogado criminalista, ele tem muitos clientes presos. Então, o que eu posso fazer? Vou filtrar esses clientes, vou pedir uma lista, né? Vou sentar com ele, filtrar esses clientes que estão presos e têm filhos ou esposa, ou seja, têm dependentes. E se encaixar nos requisitos, a gente pode pedir o quê? Um auxílio reclusão para os dependentes. Então, eu comecei a fazer isso e deu muito certo. E eu prospectei muitos clientes. Então, assim, enxerguem as oportunidades. Às vezes está aqui do seu lado, né? Está na sua frente e você não consegue enxergar. Vamos começar a olhar à nossa volta. Vamos começar a pensar em possibilidades diferentes, em inovar, certo? Em criar, fazer diferente, criar o novo. Vamos sair da mesmice. Então, parcerias de suma importância. Outra estratégia para se tornar um advogado empreendedor que a gente pode citar é o planejamento. Sim, planejamento é de suma importância e é uma das estratégias mais importantes para o advogado empreendedor. É planejar. Planejar desde o seu dia. Planejar desde o seu dia aos atendimentos, ao planejamento financeiro, aos prazos, porque o planejamento é a organização. E com a organização as coisas fluem, as coisas acontecem. Esses dias
eu vi uma postagem da professora Gisele que eu achei muito interessante, sobre sonhos, né? Que nós devemos sonhar, ter os nossos sonhos, anotar, né? Planejar, mas nós devemos definir uma data. Porque quando nós definimos uma data para realizar, se torna uma meta. E meta a gente tenta todos os dias alcançar. Então era mais ou menos isso que a postagem falava. Então, assim, vamos planejar, vamos criar metas. Né? Qual é a meta dessa semana? O que eu quero atingir na minha advocacia? Quais são os meus planos? Onde eu quero chegar? E o que eu vou fazer? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Essa semana, o que eu vou fazer para melhorar? Vamos estabelecer uma meta, um cliente novo a cada semana. Que tal? Então, tudo isso é planejamento. E eu tenho certeza que através do planejamento, as coisas vão fluindo, né? E o sucesso vai chegar. Então, planejamento é de suma importância. E uma estratégia que é também muito importante é investir em marketing jurídico. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem algumas das principais estratégias, tá? Essas não são todas. O advogado empreendedor, ele tem muitas estratégias, mas eu tentei elencar aqui para vocês as principais. E investir em marketing jurídico é muito importante. Já era importante, já estava ganhando um espaço, né, na advocacia muito grande. Mas agora, após essa pandemia, assim, hoje quem não está na internet, no meio digital, quem não produz e pratica marketing jurídico, está ficando para trás, né? Então, o marketing jurídico é de suma importância. E o que é o marketing jurídico? É o conjunto de técnicas e ações que tem o objetivo de aproximar possíveis clientes ao serviço oferecido. Então, gente, se vocês querem ser vistos, querem mostrar que que o seu escritório é especializado em direito previdenciário, que você é especialista em direito previdenciário, que você domina a área, que você, se você deseja se tornar autoridade, referência sobre determinado assunto, vamos começar a praticar, a produzir o marketing jurídico. E como é que eu posso começar a produzir? Vamos lá. Você pode estudar quem é o seu público-alvo, primeiramente, e onde está o seu público-alvo. Qual é o canal? Quais são os canais, né? Quais são os canais digitais que você pode, por exemplo, fazer postagens sobre algum assunto relevante de interesse do seu público-alvo, certo? Vamos supor, já que nós estamos aqui no evento previdenciário, você atua com segurado especial, aposentadoria. E o segurado especial, ele não está no Instagram, né? A maioria das vezes não. Pelo menos grande parte não. Ele não está no Facebook, alguns estão. Mas ele está, talvez, no WhatsApp. Ou se ele não tem um WhatsApp, porque hoje até os segurados especiais estão, né, começando a se adequar a essas realidades novas, ele tem um primo, um sobrinho, um filho que está no WhatsApp, que manda mensagem para você, doutor, é o meu processo, e olha aquele status do WhatsApp. Então, por que não postar lá alguma informação importante, certo? Então, vamos utilizar as redes sociais, né, que estão em alta. Vamos produzir conteúdo relevante. Vamos, se você tem site, blog, fazer postagens. Eu tenho certeza que isso vai prospectar potenciais clientes. E, além disso, você vai ser reconhecido, vai ser referência, vai ser autoridade sobre aquele assunto. Tá certo? E quais são os desafios do empreendedorismo jurídico? O Código de Ética e Disciplina da OAB, nós sabemos que nós podemos produzir marketing jurídico, já que a gente estava falando sobre isso, mas nós precisamos estar atentos aos limites que nos são impostos pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. E aqui eu trago o artigo 28 para vocês, que fala: o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Então, significa que eu não posso produzir marketing, eu não posso estar na rede social, eu não posso fazer postagens no meu site,
Você pode e deve, mas você deve estar atento aos limites que são impostos pelo Código de Ética da OAB. E quais são esses limites? Você não pode utilizar expressões comerciais, você não pode tentar captar de forma direta o cliente. Você não pode dizer, vem aqui que eu garanto a sua aposentadoria, ou nosso preço é o melhor do mercado. Enfim, você não pode usar essas expressões comerciais. Você pode produzir conteúdos meramente informativos para os seus potenciais clientes. Certo? Então, não é proibido que você faça esse tipo de postagem, que você esteja na rede social, no meio digital. Mas você precisa estar atento aos limites que são impostos pelo Código de Ética. E, além dos desafios do Código de Ética, nós temos também o desafio de implementar a dinâmica do empreendedorismo jurídico dentro da já conhecida formalidade do direito. E o que seria isso? É justamente a questão de muitos juristas se manterem conservadores, né? Eles relutam contra essas questões novas, né? Quem já produz esse tipo, como eu, por exemplo, como algumas previdenciaristas que também se encontram aqui no evento, já foram chamadas de blogueiras, com certeza, né? Olha, a blogueira não é advogada, é blogueira. Mas não é a nossa realidade. O mundo exige que nós tenhamos essas novas atitudes, né? Então, alguns juristas, alguns advogados mais antigos, eles relutam contra essas novas formas de empreendedorismo. Eles acham que não é necessário. Eles acham que somente o conhecimento jurídico é suficiente. E nós sabemos que hoje somente o conhecimento não é suficiente. É importante e é essencial que você tenha o conhecimento. Mas não é só mais isso, né? Não é somente isso, certo? E aqui eu trago por que devo me tornar um empreendedor. Por que você deve se tornar um empreendedor? Menor concorrência. Como assim, Tamilis, menor concorrência? Ainda são poucos os advogados que empreendem, que têm coragem para se entregar ao empreendedorismo jurídico. Então, a concorrência ainda é pequena. E se você começa a empreender hoje, você vai se tornar o quê? Um diferencial. Você vai se tornar um referencial, né? Então, comece a empreender hoje, porque poucos ainda têm essa coragem. Outra coisa, outro motivo, porque você deve se tornar um empreendedor. Melhora sua imagem perante o mercado. Né? As pessoas vão ver você como um profissional capacitado, um profissional que tem zelo, estuda, que leva informação, conteúdo de qualidade, e isso vai não só sua imagem melhorar perante o cliente, perante os seus potenciais clientes, mas também até perante os seus colegas, né? As pessoas, outros colegas podem te procurar até para fazer parcerias, porque você demonstra, né, que você tem autoridade, que você entende do conteúdo, que você sabe se posicionar. Então, tudo isso vai fortalecer a sua imagem perante o mercado. Segurança na rentabilidade. O que seria isso? Um advogado empreendedor, ele planeja tudo. Ele tem um plano estruturado. Então, a gente sabe, por exemplo, que no direito previdenciário, constantemente a gente tem o quê? Alterações, mudanças. E o advogado empreendedor, ele está pronto para qualquer eventual mudança. Ele está pronto e ele vai tirar uma lição, ele vai aproveitar aquela oportunidade. Você acha que o advogado empreendedor, ele está sofrendo nessa pandemia? Assim, a gente sabe que a pandemia dificultou muito, bastante a nossa vida, né? Alguns prazos ficaram suspensos, não está tendo audiência, perícia, enfim, a gente sabe que algumas coisas dificultaram. E o que é que o advogado empreendedor ele faz? Ele cria novas oportunidades. Ele já pensou com antecedência, ele já pensou, ele já tentou inovar, ele já fez alguma coisa, mas ele não ficou parado, esperando a pandemia passar. Vamos dar alguns exemplos? O advogado empreendedor, ele inovou a forma de atender o seu cliente. Ele agora atende o seu cliente pelo WhatsApp, ele já criou uma ferramenta, ele já se organizou para que o seu cliente não fique sem atendimento. O advogado empreendedor, ele
está criando cursos, né, para poder explicar algum conteúdo, ele está buscando novas parcerias nessa época de pandemia. O advogado empreendedor, ele está prestando consultoria a outros advogados. O advogado empreendedor, ele pode atuar como correspondente jurídico. Então, assim, gente, é um leque de possibilidades. Porque o advogado empreendedor, ele vê oportunidade em tudo. E ele não fica parado, certo? E outro motivo porque você deve se tornar um advogado empreendedor é justamente o crescimento profissional e pessoal, né? Isso aí, sem dúvidas, você quando empreende, você vai crescer profissionalmente, você vai crescer pessoalmente, né? O conhecimento adquirido, ele será útil, né, em outras vertentes, como, por exemplo, na organização do seu orçamento pessoal, realização de investimentos mais vantajosos no mercado financeiro. Então, assim, você só tem a ganhar, certo? Não só profissionalmente. Você não vai crescer só na advocacia. Você vai crescer como pessoa. Então, vamos empreender. Motivos não faltam. E aqui eu trago porque você deve se tornar um advogado empreendedor. Vamos lá. Um profissional que busca alta performance, melhoria na produtividade, tem planejamento financeiro e faz a divulgação do seu nome no mercado em conformidade com o Código de Ética e Conduta da OAB. Tudo que a gente falou até agora, eu tentei resumir aqui para vocês. O que é ser um advogado empreendedor? É visionário, encarar a advocacia de forma diferente, pensa em soluções únicas, abandona o senso comum e se diferencia da maioria. Entende sobre gestão empresarial e inovação em um escritório de advocacia para otimizar seus processos, melhorar a qualidade de seus serviços, aumentar seus rendimentos e expandir sua rede de contatos. Então, assim, um advogado empreendedor é tudo isso. É tudo isso que nós estamos vendo, é tudo isso que nós conversamos. E aqui eu trago para vocês o modelo de Shape, que é um advogado em forma de T. Olha, vocês podem olhar aí que ela tem essa linha horizontal e tem a linha vertical. E o que seria esse advogado em forma de T? É um advogado que ele tem uma expertise profunda nas questões legais, né, nas questões técnicas jurídicas e no conhecimento jurídico, que é essa linha vertical, né? Então, ele tem o conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico, ele é essencial, ele é importante, certo? Mas, além disso, ele também vai contar com outras áreas de conhecimento. Ele vai sair da caixinha do direito e vai explorar outras caixinhas. Então, ele vai estudar sobre gestão de negócios, que é o que a gente conversou. Ele vai estudar sobre gestão de pessoas. O advogado empreendedor, ele vai estudar, ele vai aprender a lidar com as tecnologias, né? Ele vai usar a inovação, né? Ele vai inovar sempre e ele vai também estudar sobre gestão de projetos. Essa parte horizontal, né? Essa linha horizontal é justamente você buscar entender os fundamentos para gerir uma advocacia de forma inteligente, certo? O advogado, ele pode buscar, ele precisa, na verdade, buscar ser multidisciplinar para o quê? Aprimorar a sua criatividade, para que o cliente, ele seja atendido por qualquer problema que ele tiver. Às vezes o cliente não tem só um problema jurídico, né? Às vezes ele quer uma orientação, às vezes ele quer ouvir sua experiência. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo. E o advogado empreendedor, ele sai só desse mundinho, da caixinha do direito, e ele expande, certo? Expande os seus conhecimentos. Então, vamos praticar esse modelo de Shape. Lembre-se sempre, o advogado empreendedor é aquele que oferece valor. E aqui eu deixo a minha indagação para vocês. O que está esperando para se tornar um advogado empreendedor, uma advogada empreendedora? Vamos começar já. Vocês não esperem se sentir prontos, vocês já estão prontos, tá bom? Não tenha medo de começar.
A paralisia, ela costuma acometer grande parte dos pretensos empreendedores. Resista ao medo, arregace as mangas e abrace a oportunidade de ser o único, a única responsável pelo seu sucesso e do seu futuro. Boa sorte! Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Gostaria de dizer que foi um privilégio estar com vocês nessa noite. Estou muito feliz em fazer parte desse time de previdencialistas. Fica aqui mais uma vez o meu abraço virtual a cada uma de vocês e desejo muito, muito, muito sucesso nessa caminhada. E vamos nos tornar advogadas empreendedoras para o sucesso da nossa advocacia, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição no Instagram, pelo e-mail. Um beijo e fiquem todas com Deus.